A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão. Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos buscar hoje o entendimento dos valores da mediunidade com relação às recordações do passado, os vínculos que trazemos de outras existências, de outras personalidades, e o quanto essa relação entre bênçãos do esquecimento do passado está relacionada com a mediunidade. Como o estado de lucidez mental e equilíbrio emocional determinam a permanência do desencarnado no mundo espiritual, e esta relação com a necessidade para reencarnar. Então, como a mediunidade implica nesses fatores? De que modo nós, espíritos encarnados, com a faculdade mediúnica, devemos permanecer bem estabelecidos com relação à aceitação dessa bênção do esquecimento, ou quanto é possível abordar essas recordações na medida em que a maturidade se desenvolve, na medida em que vamos estabelecendo um concurso de trabalho e vamos nos deparando com essas consequências naturais. Como a doutrina espírita pode nos ajudar a nos manter em equilíbrio e facear com coragem essas relações? Nós temos no livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, capítulos riquíssimos que demonstram essas condições e nos auxiliam nesse entendimento. A médium Ivone do Amaral Pereira é conhecida como a heroína silenciosa, aquela médium que realmente desbravou-se na coragem, na convicção, na segurança pessoal. Foi médium do Dr. Bezerra de Menezes, de Charles, e ela mesma nos oferece as condições de que viveu por ter sido espírito suicida em algumas encarnações. Então vem com a bênção da mediunidade cataléptica, a bênção da mediunidade com desdobramento de estado letárgico, onde o seu perispírito se deslocava célula a célula do corpo e apresentava como uma sensação de desencarne, dolorida a sua expansão ao mundo espiritual. Porém, com consciência plena, ela voltava após a sua incursão no mundo espiritual e a experiência que encontrava sempre com assistência da espiritualidade superior para ditar, então, os espíritos essa experiência, ajudando ela a recordar o que viu, e vemos nas suas obras sempre isso escrito: ditado pelo espírito Charles, ditado pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes, porque é uma recordação do que ela encontrava do outro lado. Então nós vemos que existem diversos graus de passividade e condições da mediunidade, sempre com assistência do mundo espiritual, facultando então recursos nesse sentido. Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo conceitos. O livro Mecanismos da Mediunidade, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, graus de passividade. Induzidos pelo impacto de comando do hipnotizador, os hipnotizados produzem oscilações mentais, com frequência peculiar a cada um. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfechada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório
em que lhes responderão os apelos. Cada instrumento nesse passo, após demonstrar obediência característica, revelar-se-á em determinado grau de passividade. A maioria estará em posição de hipnose vulgar, alguns cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Nos dois primeiros casos, isto é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão libertado em condições anômalas certa classe de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade, a que se sujeitam, substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros que se lhes apresentem. Nos 2 segundos, ou seja, na catalepsia e no sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados, a reagirem sobre eles mesmos, determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que, não obstante mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às ordenações. Então vemos aqui que André Luiz vem colaborar conosco para entendermos esse mecanismo de mediunidade de desprendimento parcial ou total do perispírito. Claro que o médium continua encarnado, não é toda a porção vital que vai junto com o perispírito, porque o perispírito é formado por diversas camadas. Porém, é diferente do estado de sono, simplesmente, quando nos desprendemos parcialmente para entrarmos em relação com o mundo espiritual e refazermos as nossas energias durante o sono físico. Aqui trata-se de um desprendimento maior, mais significativo, que porções perispirituais serão levadas junto ao espírito e então a lucidez mental, a visão, as faculdades de espírito são muito mais aguçadas. Daí a precisão de Ivone Pereira em descrever as paisagens do mundo espiritual e nos trazer essas informações que nos auxiliam nesses processos de entendimento do mundo espiritual, do mundo extrafísico, de onde todos viemos, para onde todos retornaremos e que mantemos diretamente, sempre, constantemente, uma relação nossa mental, espiritual, com as energias do mundo espiritual e de seus habitantes e de todos os seus interesses e junto com os nossos interesses. Daí a mediunidade representar esse mecanismo educativo, facilitador para as nossas vidas, promovendo-nos sempre a oportunidade de reconsiderarmos em que ponto da evolução nos encontramos. O que existe de necessidade dentro de nós ao nos enxergarmos em condições adversas ao que já reconhecemos como necessidade de equilíbrio para a nossa saúde integral e espiritual. E neste livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, no seu capítulo 3, sob o título Reminiscências de Vidas Passadas, logo no início há uma pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos. É a pergunta número 395. Podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? E os instrutores da humanidade, componentes da falange Espírito de Verdade, nos respondem: nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. E o mesmo Allan Kardec, realizando agora a sua contribuição do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10, ele vem nos trazer o seu comentário. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio.
Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar, e deve regozijar-se à ideia de sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Então veja que logo no início do capítulo, Ivone do Amaral Pereira foi instruída a colocar aqui essa relação que temos por responsabilidade em restabelecer a nossa condição de saúde do espírito. E mais adiante ela vai escrever: a lei divina que rege a condição do ser encarnado na Terra estabeleceu o esquecimento das migrações pretéritas, por se tratar do que mais convém ao comum das criaturas, sendo mesmo essa a situação normal de cada ser. E assim sendo, o fato de recordar produzirá choques morais por vezes intensos, na personalidade que assim se destaca, acarretando anormalidades que variam de grau, conforme a situação moral ou consciencial de cada um. Pois só quem realmente recorda o próprio passado reencarnatório, no qual faliu, estará capacitado a compreender o desequilíbrio e a amargura que tal situação provoca. Ao que parece, o fato de recordar existências passadas constitui provação para as criaturas comuns, ainda pouco evolvidas, ou concessão ao mérito, nas de ordem mais elevada na escala moral. No primeiro caso, como foi dito acima, verifica-se não raro uma espécie de obsessão, haja ou não haja o inimigo desencarnado a provocar a anormalidade. E de qualquer forma, uma grande tristeza, um grande desânimo atingirá o que recorda, que pressentirá apenas espinhos e lágrimas no decorrer da existência. E assim como o espírito desencarnado de categoria inferior muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura diante do desfile mental das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime, assim o encarnado se anomializará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por diminutos que sejam. Então eis aí a bênção do esquecimento e a relação que se tem do espírito e seu equilíbrio no mundo espiritual, se ele vai poder administrar ou não a sua situação emocional e o quanto isso vai estabelecer como determinação para que ele reencarne. Vamos continuar com esse raciocínio no próximo bloco. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa de hoje, onde estamos abordando o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, onde ela vem trazer o título Reminiscências do Passado, com relação ao seu desdobramento, à sua condição natural, de características peculiares da sua mediunidade, de desdobramento, de estado letárgico que seu corpo permanece, por conta desse desdobramento representar uma saída perispiritual de muita significância e com porção de lucidez tal que ela é capaz de descrever as suas experiências nessas projeções, sempre assistidas pelos espíritos superiores,
de Charles, do Dr. Bezerra de Menezes, porque tem o propósito do esclarecimento, porque tem o propósito de vincular-se à condição do entendimento dessa relação do mundo extrafísico com o mundo físico, dentro da proposta do conhecimento da verdade do Evangelho de Jesus. Então não é uma projeção particular, não é uma curiosidade, não é uma condição simplesmente de aventura, mas um propósito que é uma missão da sua mediunidade trazer-nos essas informações. Ela continua no capítulo: não obstante, existem também homens que recordam suas vidas passadas, sem padecerem aqueles desequilíbrios, conservando-se normais. Os médiuns positivos, ou seja, que possuam grandes forças intermediárias, eletromagnetismo, vitalidade, intensidade vibratória, sensibilidade superior, vigor mental em diapasão harmônico com as forças físico-cerebrais, serão mais aptos do que o normal das criaturas ao fenômeno de reminiscências do passado, por predisposições particulares. Portanto, assim sendo, e diante do vasto noticiário que possuímos acerca do empolgante acontecimento, temos o direito de deduzir que o fato de recordar o próprio passado reencarnatório é uma faculdade que bem poderá ser mediúnica, que, se bem desenvolvida e equilibrada, não alterará o curso da vida do seu possuidor. Mas, se ainda em elaboração e prejudicada por circunstâncias menos boas, causará lamentáveis distúrbios. Tal a mediunidade comum, já que o ser médium não implica a obrigatoriedade de ser espírita. Se aquele que recorda e por isso sofre desequilíbrios vibratórios, procurar o remédio que o poderá aliviar nas fontes fecundas do psiquismo, estará salvo de grandes dissabores. Se, ao contrário, desconhecer a origem dos fatos e se aliar do psiquismo, será considerado louco por todas as opiniões, até mesmo para a opinião de seu médico, embora não seja realmente. E como o manicômio é o último recurso que lhe proporcionaria a cura, segue-se que ele não poderá ser curado. Com relação a esse assunto, nós temos aqui a participação de um internauta, é José Carlos de Niterói. Ele enviou sua mensagem no dia 7 de agosto de 2020. Ele escreveu para nós: lendo o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, é relatado que o remorso tem ação avassaladora em espíritos desencarnados e que nesse estado de desequilíbrio extremo ele pode reencarnar, e que na maioria das vezes, quando encarnado, é levado ao desequilíbrio nervoso e à loucura. Caro Moisés, não vejo racionalidade e justiça nesse procedimento, pois, a meu ver, esse espírito deveria se reequilibrar emocionalmente na pátria espiritual, para depois sim planejar uma reinserção no mundo material, com a chance de sucesso. Muito obrigado, meu caro amigo José Carlos de Niterói, e, pelo que nós já apresentamos, de certo modo já respondemos a sua pergunta, porque essa relação de equilíbrio da saúde do espírito desencarnado, se ele não puder se sustentar, se ele não puder aproveitar o ensejo de estar desencarnado para entrar numa oficina de trabalho, numa universidade de estudos, ampliar horizontes de entendimento, relacionar-se com equilíbrio e emoção, sem os apegos das necessidades do corpo físico, e sem uma estrutura de equilíbrio para ter esse proveito, só mesmo reencarnando para que ele se reequilibre. Daí essa necessidade que ele tem de reencarnar em função da condição em que se encontra, não poder realizar com proveito o seu estado de desencarnado no mundo espiritual. Então, realmente você não está concordando com a própria Ivone, que está dizendo que é realmente racional a necessidade de reencarnar porque o espírito não se encontra em condições de administrar suas emoções no mundo espiritual. E é justamente no corpo físico que nós vamos, pela bênção do esquecimento, reencontrarmos-nos pouco a pouco, de forma corajosa, dependendo das nossas escolhas,
reformular as nossas condições de saúde. Então, a reencarnação é uma bênção e o esquecimento também, meu caro José Carlos. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação. E Ivone Pereira continua fazendo agora uma pergunta para nós. Mas por que então tais fatos se enquadram na vida organizada pelas leis superiores do plano de vida? Serão tais casos acontecimentos normais da evolução? Certamente. É muito provável que assim seja, visto que, tratando-se de uma faculdade que tende a atingir a plenitude das próprias funções, haverá o trabalho de evolução. E além do mais, não é o espírito encarnado ou não o artífice da própria glória? Daí as lutas tremendas do roteiro a vencer. Então, mais um ponto a considerar aqui a favor dessa necessidade da reencarnação para todo aquele que não consegue administrar a sua situação emocional, o seu equilíbrio, sua serenidade, o aproveitamento enquanto está desencarnado. O próprio Emmanuel havia dito a Chico Xavier, antes dele desencarnar, que pelo sucesso de sua missão, ele ia poder ficar pelos próximos 500 anos no mundo espiritual para aproveitar e desfrutar das consequências de suas conquistas. Então veja que o equilíbrio emocional, a saúde de espírito, a saúde mental é determinante para permanecermos mais tempo no mundo espiritual. E se não existe esse equilíbrio, esse estado emocional favorável, a condição é de reencarnarmos o mais depressa possível. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos espíritos. O capítulo 5, Decálogo para médiuns. Primeiro, rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Segundo, trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Terceiro, não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. Quarto, não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a bênção da coragem, não tem preço na terra. Quinto, não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição dos escolhidos para tarefas mais altas. Sexto, não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Sétimo, estuda sempre. À luz do conhecimento, armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. Oitavo, não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Nono, desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser. E ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto. E guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Décimo, não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo.
e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz para os nossos corações, meu caro ouvinte, para todos nós médiuns que escolhemos a doutrina espírita como recurso de instrumento de libertação de todo mal e de luz para os horizontes de nossas vidas em favor do progresso espiritual, na aquisição da saúde de espírito, buscando a Jesus como referencial, esse amigo presente em nossas vidas hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.